A Lei Maria da Penha é uma ação afirmativa de enfrentamento a uma condição histórica de violência, discriminação e opressão das mulheres somente pelo fato de serem mulheres. Costumo dizer que a lei veio para resgatar a dignidade da mulher brasileira. Essa afirmação é de Maria da Penha Maia Fernandes, uma cearense de 75 anos que ajudou a escrever o mais importante capítulo da luta no Brasil. Que emocionada. Por uma sociedade livre do subjugo das mulheres. Essa mulher teve que sofrer muitos anos do jeito que eu penso, né, em relação ao lado espiritual da vida. Eu acho que ela é um anjo que veio aqui com a coragem dela, a força dela, correu atrás dos seus direitos e nos deu essa maravilha dessa carta de alforria, vamos chamar assim, que foi a Lei Maria da Penha. Hoje vamos conversar com a doutora Ana Luísa Franco. Seja bem-vinda, doutora. Deixa eu te chamar aqui. Luiz Carlinhos, seja bem-vindo. Renata Tacla, direto de Fortaleza, seja bem-vinda. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Deixa eu acertar aqui um pouco. Toda vez que eu entro no Instagram, eu fico cortada, sabe? Aham. Aí as pessoas ficam mandando mensagem para mim, só você tá cortada. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada pelo convite. Imagina, foi uma honra, uma alegria, porque há muito tempo eu quero colocar uma advogada para conversar com a gente sobre nossos direitos, né? E eu nunca consigo. Na verdade, nunca coincide. Toda vez que eu marco, às vezes o horário da pessoa não bate. E aí a Monique falou, eu vou te conseguir uma maravilhosa. E Ai, aí ela chamou você. A Monique é uma amiga de muitos anos. E aí ela, desde a infância, praticamente. Amei que você está aqui. Muito obrigada. eu que agradeço. Falar desse assunto para mim é sempre bom. Nossa, você tem uma carinha de menina, hein? Eu sou uma menina de 29 anos. É uma menina. É uma menina. É isso aí. Ana, posso te chamar de você? Claro. Bom, chegou alguém aqui. Deixa eu dar um alô aqui. Olha só, querida. O CRAM oferece as mulheres. Você trabalha no CRAM, né? O que é exatamente o CRAM? O CRA é um centro de referência em atendimento às mulheres que sofrem violência doméstica aqui na cidade de Petrópolis. Então, ele é um centro, né? Ele recebe mulheres tanto que vão por demanda espontânea, como por registros de ocorrência da delegacia, ou encaminhadas pelo hospital. E aí a gente recebe elas lá e ajuda no enfrentamento dessa situação de violência, com uma equipe multidisciplinar. Então a gente tem psicóloga, a gente tem assistente social e tem eu que sou advogada, além da equipe da parte administrativa. Então é um apoio que essas mulheres têm aqui na cidade. Eu fico muito feliz que a gente tenha esse privilégio de ter esse centro aqui, porque são poucas as cidades que têm esse tipo de estrutura para atender a mulher. E aí eu recebo ela no momento posterior ao registro e faço todo o acompanhamento jurídico do caso. Você falou que elas podem ir através de uma. Elas podem ir sozinha, direto para o CRAM, é Pode. isso? E Isso. elas também podem vir por um outro meio. O que foi que você falou anteriormente? Elas podem chegar encaminhadas pela delegacia, Hum. que manda pra gente. Minha luz aqui ficou ruim, deixa eu mudar aqui. Elas podem chegar Tá ótimo. por registro de ocorrência da delegacia e a gente liga para elas. Podem chegar espontaneamente, né? Que são mulheres que descobrem o CRAM
Hoje em dia a gente já tem um nome aqui em Petrópolis, então a gente é conhecido. Então elas já sabem que existe e nos procuram espontaneamente. E também, às vezes, muitas são atendidas no hospital, não sabem o que fazer e o pessoal do hospital encaminha para a gente também. Tá. É, na sua opinião, eu já soube que eu já conversei com outras pessoas, outras mulheres maravilhosas aí do CRAM, inclusive. Eu queria entender uma coisa. O número de violência doméstica em Petrópolis é alto, né? É, bem alto. E eu já sei que vocês têm uma estrutura muito legal, além do CRAM, tem a Casa Lilás, não é isso? É, Sala a Lilás, né? sala lilás e tem sala violeta. Uma fica no fórum para dar medida protetiva em menos horas, né? Na verdade, elas podem receber através da sala violeta a medida protetiva em até 4 horas do registro de ocorrência. Então, Ah, legal. que legal! Que rápido! É super rápido. Eu fico impressionada porque com tanta. Eu sei que vocês têm um preparo, um suporte para essas mulheres. Eu estou achando, eu fico muito encantada. Eu acho que é uma cidade modelo, sabe? Pelo menos ao meu ver, aqui em São Paulo, por exemplo, agora fazem o quê? Em 2000, final de 2019, se foi, não, foi acho que em outubro, por aí, um ano atrás que se instalou uma casa da mulher brasileira, que é bem parecido com o que você faz aí. É, Que a vocês casa da fazem aí. é bem completa, né? Seria o nosso sonho aqui. Porque lá tem Mas é muito parecido, né? Porque na verdade não tem essa delegacia, né? Vocês não têm a delegacia. não temos a delegacia. Uhum. E Mas na olha casa só, olha o que eu quero dizer. São Paulo, uma das 10 maiores cidades do mundo, foi a primeira casa da mulher brasileira. Eu quero dizer, gente, quem não sabe, é um lugar, assim como ela está falando do CRAM, onde a mulher que sofreu violência, ela pode ir direto para lá. No caso, aqui em São Paulo, já tem uma delegacia, tem advogados, tem assistente social, psicólogos, tudo para dar um suporte 24 horas por dia. Mas é um único lugar. E começou agora, fim do ano passado. Isso em São Paulo, que é enorme. Vocês já têm, pelo menos que o que a gente sabe daqui, que é essa casa, a Casa Violeta, ou Sala Violeta, sala violeta. a Sala Lilás, o CRAM. Tem mais alguma estrutura voltada para isso? Já tá bom também, né? A sala lilás fica dentro do hospital para atender as mulheres que Uhum. vão fazer o corpo de delito. Então, elas são recebidas de uma maneira mais humanizada, atendidas por mulheres, também passam por um atendimento com psicólogo. É bem bacana. É uma estrutura bem legal. E aí A você gente viu tem o o NUAN link. também, Tem o que é o quê? núcleo de atendimento. NUAN, que é o núcleo de atendimento dentro da delegacia. Não tem delegacia, mas tem um núcleo para atender a mulher. E aqui em São Paulo, estou falando uma grande cidade, tá? Não estou falando do estado de São Paulo, né? Aqui na cidade de São Paulo, nós temos essa Casa da Mulher Brasileira, que fica na Vila Mariana, gente, para quem está me ouvindo. E as delegacias femininas. Não tem mais nada, pelo menos de tudo que eu já fui atrás, que eu já perguntei, não tem. Então, veja vocês estão super bem estruturadas, né? E hoje eu sei que já conversei com a Cláudia Marco há umas 2 semanas atrás, maravilhosa. Então, assim, eu sei que vocês estão estruturadas, mulheres guerreiras, e ainda assim o número é alto para a cidade. O que você acha que justifica isso? Eu acho que esse aumento a gente vê também porque hoje em dia as mulheres têm coragem de procurar uma delegacia para fazer um registro. Então eu enxergo isso como algo, na verdade, ruim, mas ao mesmo tempo positivo. Porque essa violência existe há anos, né? A mulher sempre foi muito violentada, mas hoje tem Certo. coragem
de notificar essa violência. Então, por isso que os casos aumentam e a gente percebe esse aumento por isso, porque hoje elas têm coragem de notificar. Perfeito. Adorei o que você falou, porque eu não tinha essa visão, né? E exatamente isso tá, ficou super claro. Quero pensar dessa forma, porque eu acho que é isso aí mesmo, né? Elas estão se fortalecendo, elas estão ficando cada vez mais entendendo o direito delas, elas estão entendendo que ali tem uma saída, né? E eu adorei ouvir isso. Engraçado, eu não tinha pensado nisso. Muito legal. A gente Muita tenta pensar por esse lado, porque né, a gente vê que hoje a gente liga para as mulheres para oferecer ajuda e a maioria quer ajuda. Isso deixa a gente feliz, porque quando a gente começou o trabalho lá no CRAM, a gente ligava e muitas nem acreditavam que alguma coisa pudesse ser feita. A gente tenta dizer que a gente precisa que essas mulheres conheçam seus direitos. A mulher ela só pode tomar uma atitude, resolver a vida dela depois que ela conhece todos os direitos que ela tem. Então eu tento fazer isso todos os dias, ensinar um pouquinho a cada uma delas para que elas saiam dessa situação de violência. Ô, Ana, é maravilhoso isso. Ô, Ana, existe casos, não sei se pode acontecer dessa forma ou não. A mulher, quando vamos dizer, ela entra na justiça, tá? Para poder buscar justiça diante do sofrimento dela, diante da violência que ela sofreu, ela pode mudar de ideia e falar, não quero mais. Quando a coisa já entrou? Quando ela registra a ocorrência, ela não pode desistir em sede policial. Ela tem que deixar continuar. Caso seja feita a denúncia, né, que é o Ministério Público que faz, então ela tem a opção de, numa audiência especial que é marcada com o juiz, dizer se ela quer dar continuidade ou não. E depende do caso também. Porque existem ações, que são chamadas de ações públicas incondicionadas. Então, são ações que não dependem da vontade da vítima. Então, por exemplo, se ela faz um registro de lesão corporal, né? Ela foi machucada pelo parceiro e o Ministério Público faz a denúncia, ela não tem como voltar atrás, porque aí é uma investigação incondicionada, não depende da vontade mais dela. Ela acionou o judiciário e agora vai ser investigado, né? Mas existem outras que, por exemplo, atingem a honra dela. Se ela sofre uma injúria, por exemplo, ela é chamada por algum nome, ela pode simplesmente não querer representar depois de feito o registro de ocorrência. Então, depende muito do tipo de crime, mas aqui em Petrópolis o juiz sempre faz uma audiência especial, que está prevista na Lei Maria da Penha, e aí ele faz essa audiência para ver se ela quer dar continuidade e se as medidas protetivas estão sendo cumpridas. Não é legal, porque muitas vezes ela fica comovida e se arrepende, que ela deu uma facada nela, mas ainda assim acontece, a gente sabe disso, né? Ela se arrepende e às vezes é tão importante, tão necessário dar continuidade, né? E que antigamente não era assim. Antigamente, se eu não me engano, ela podia tirar com muito mais facilidade. Eu acho que as coisas mudaram, não é? Ou eu estou errada? Porque a lesão corporal, ela é, como eu falei, ação pública incondicionada, ela é somente na Lei Maria da Penha, só em violência doméstica. Então, a lei mudou isso, entendeu? Não sei se eu tô falando o termo. A minha amiga tá falando para eu chegar mais para trás. Exatamente. É que eu não tô com nada para segurar aqui a câmera. E o Instagram, ele faz isso, tá? Ele aproxima muito. Então, quando você olha, você fala, tá ótimo. Quando você entra e faz assim, tchum, aí você fica grudada, mesmo com o braço esticado. Agora ficou bem legal. Tá ótimo. Mas você deve ficar cansada. É porque eu não tô com nada para apoiar, e aí eu tô segurando. Mas tá bom. Se você quiser buscar alguma coisa aí, a gente espera. Daqui a pouco, quando doer meu braço, eu peço. Olha só, muitas vezes a própria. Eu tô falando com você, olha meu computador aqui. Como é um tema que eu
que eu não domino, que é essa parte mais de direito, assim. Então, eu fiz várias perguntinhas aqui para poder falar com você, tá? Muitas vezes a própria casa é um local tão perigoso como a rua, né? Quais são os crimes mais recorrentes que você vê aí sobre violência doméstica? Na verdade, você falou que às vezes a casa é mais perigosa que a rua. Eu acho que a casa é muito mais perigosa do que a rua, né? Que a gente fala que é Muito um que crime. cortou o que você falou. Cortou o que você disse. A casa é muito o A quê? casa é muito mais perigosa, porque assim, os crimes que acontecem são crimes silenciosos. Várias vezes a mulher não tem testemunha para ajudar ela. Cortou um pouquinho. Cortou, Cortou um né? pouquinho. Por isso Volta. que é tão importante, por isso que é tão importante a palavra da vítima nesses casos, porque na maioria das vezes ela não tem testemunha para ajudar ela a dizer o que aconteceu, porque são crimes que acontecem dentro de casa. Os que são mais recorrentes são lesão corporal, são injúria, difamação, ameaça tem muito também, né? De se você arranjar outra pessoa, eu vou te matar. Se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém, né? As ameaças do fim do relacionamento são muito recorrentes. E lesão corporal, ameaça e injúria, acho que são os mais recorrentes. Peraí que eu já te perguntei isso aqui. Só um minutinho. Você acha que normalmente, não, você falou uma coisa aí, ela precisa ter uma testemunha para denunciar? Não, não precisa. A palavra dela é o que mais importa nesses casos. E no caso de ser uma lesão corporal, ela faz o exame de corpo de delito, né? Que vai demonstrar se ela teve algum tipo. Claro que a gente sempre pede, se for uma ameaça, uma injúria, ela tiver como provar através de uma mensagem, através de uma outra pessoa que tenha escutado, ótimo. Mas o registro vai ser feito de qualquer maneira, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de testemunha. Uhum. Tá. Mas quanto mais informação, melhor, né? Claro, a gente sempre Até tenta o porque, máximo. até porque consegue colocar ele dentro de outras leis, né? Encaixar outros buracos na lei para poder encaixar ali, né? Isso aí. Tá. Normalmente a vítima ela tem que vá até o CRAN, normalmente, as que vão até o CRAN, que você tem acesso, elas normalmente têm consciência de que elas estão vivendo uma violência doméstica? Olha, elas têm consciência. Algumas, né? Outras não. Mas elas não têm noção de como sair disso, né? Muitas já têm essa questão tão, tão encruada na vida, né? Que já vivem violência desde novas. E a gente sempre vive numa sociedade muito machista, né? Uma sociedade em que a gente aprendeu a viver sendo tratada de uma forma diferente do que os homens são tratados. Então, muitas já acham que certas coisas são normais, né? Elas acreditam que certas atitudes que os maridos e companheiros têm com elas não são violência porque são normais. Mas a gente tenta explicar que não, que, por exemplo, uma coisa que é muito comum. Gente, eu tô com uma mosquinha aqui. Não dá pra ver, não. Só você tá te Uma coisa que é muito comum é elas não terem a noção de que a violência sexual pode ocorrer com o marido, por exemplo. Então, elas não entendem que um marido pode estuprar. Que se ela não tiver com vontade de ter uma relação sexual com aquele homem em determinado momento que ele queira, e ela dizer não, e ele mesmo assim insistir, é um estupro. Ela acha que não, que é uma obrigação dela. Então, teve um caso lá que a gente recebeu uma moça que ela falou que era obrigação dela servir ao marido e etc. E a gente explicou para ela que não, que o corpo dela era dela e que ela podia usar, fazer o que ela quisesse no momento que ela desejasse. E aí muitas vezes existem essas coisas, esses pensamentos retrógrados, né? Que a gente sabe que tem na nossa sociedade e as mulheres não percebem que estão vivendo uma violência porque acham super normal.
E aí a gente tenta mostrar que não é bem assim, que você tem que saber dizer quando você quer, quando você não quer, que tem situações que não são aceitáveis, né? Situações do relacionamento abusivo, tem muitas que não conseguem identificar que estão. A gente tem muito trabalho para fazer, né? Muito trabalho. Porque é tentar resolver o que está acontecendo agora e, ao mesmo tempo, informar a população, ao mesmo tempo, o governo não tem, vou chamar de governo, porque quem governa, assim, de modo geral, não tem, eu acho, na minha opinião, muito interesse em mudar essa cultura sexista nossa, essa cultura machista. Então, é difícil, é difícil. É bem difícil. Porque a nossa governança, eles são machistas, têm um pensamento machista. Então, eles não têm muito interesse em mudar as coisas, até porque eles querem ter domínio, né, da população. E a gente tem na maioria dos governantes homens brancos héteros. Então, na maioria das vezes, as situações que eles defendem são voltadas para esse grupo, né? As minorias geralmente são esquecidas. Então, a gente não tem muitas mulheres para defenderem causas femininas e aí fica cada vez mais difícil. A gente tenta resolver isso, mas a gente não está resolvendo a raiz do problema, né? Que são... Exatamente. Eu ia falar isso antes. A gente está tapando o buraco, que é consertando o que está acontecendo aqui agora. O que você sofreu, vem aqui, vamos botar a justiça. Você sofreu, vamos correr para a justiça, vamos correr para a delegacia. Mas a raiz do negócio, que é a informação, não está acontecendo. A gente tem projetos bem legais lá no CRAM, né? Que esse ano ficaram um pouco de lado por conta da pandemia, mas a gente faz o CRAM 365 dias, que são a gente vai a escolas fazer palestra. Então isso é muito importante, porque você vai na criança, né? Que é aquela pessoa que vai crescer, que vai ser o pai de uma família, que vai ser a mulher que vai sofrer a violência. E você já informa para eles, pequenos, o que é certo, o que é errado. Então, a gente acredita muito que trabalhando nas crianças, na educação, a gente, de repente, consiga, daqui a uns anos, ter uma sociedade diferente. Que hoje a gente ainda não tem. A gente vive nessa de ter que ir tapando os buracos que foram deixados. A gente pega as mulheres, resgata, mas tem que mudar muita coisa ainda. E é isso aí, na criança mesmo. Quem que escreveu aqui? Maldonado Ela escreveu perguntou se que tem tem programa programa educacional assim em Petrópolis. A gente tem esse programa no CRAM. A gente não sei se tem coisa de educação sexual. A gente faz palestra nas escolas em relação à violência doméstica, que não pudemos fazer esse ano por conta da pandemia. Mas eu não sei te dizer se tem em relação à educação sexual, que seria muito importante, né? Esse trabalho com a criança, eu acho que é o começo de tudo, né? É o começo de tudo. Ir nas escolas. Acho que falta tanta informação, inclusive, na minha opinião, falta informação para o homem saber, eu vou chegar a isso com você já já, as consequências da violência, as consequências para ele. Ele precisa ser mais informado disso, para quem sabe ele começar a entender. Se ele colocar a mão ali, ele vai levar choque. Porque ele disse assim, né? Vai queimar a mão. Bota a mão no fogo e vai queimar. Ele precisa acreditar, né? Então, bom, daqui a pouco chegou lá. Tá aí, deixa eu continuar aqui rapidinho. A Lei Maria da Penha existe há 14 anos e é considerada pela ONU uma das 3 mais avançadas do mundo. Por outro lado, somos o 5º país com maior número de mortes de mulheres. Que é o que eu te perguntei antes sobre Petrópolis, né? Onde é que está o erro disso? A gente tem a melhor lei e o maior número. E já fazem 14 anos. Eu sempre falo que meu sonho é que a gente nem precise mais ter uma lei, né? Que a gente tem uma lei muito boa,
mas que eu espero que um dia a nossa sociedade não precise de uma lei para dizer que um homem não pode encostar a mão numa mulher. E Só realmente para a fazer gente carinho, só para fazer carinho. é, e Se realmente ela permitir. exatamente, se ela quiser e permitir. E a gente tem uma lei avançadíssima em comparação com diversos outros países, né? Você tem a Rússia, por exemplo, que é bizarra a lei que trata as mulheres. O homem ele pode agredir a mulher se não passar de uma vez ao ano, Não né? passar o quê? Uma vez a um ele Pode pode agredir uma pedir? vez ao ano, mas ela não pode ir ao hospital, nem apresentar hematomas visíveis. E caso ele faça isso mais de uma vez, ele paga uma fiança. Eu Só que se tenho ele, que rir, porque eu sou absurdo. só que se ele for Gente, casado com a mulher e não tiver dinheiro para pagar a fiança, ela paga. É. gente, tá. E aí a gente tem, por exemplo, outros países que são bem diferentes, que não têm leis para defender as mulheres, como a gente aqui agora tem uma lei que é boa, mas ao mesmo tempo a gente continua tendo um número enorme de casos. Então, realmente, ainda tem muito que melhorar, acredito eu, porque a gente ainda tem uma cultura muito complicada em relação a isso, né? Eu tenho um exemplo de um país que eu acho exemplar, né? Que a gente fala pouco sobre esse país, que é a Islândia, que ela é um dos países que menos tem violência doméstica por causa da história do país, que era um país que tinha vikings e eram as mulheres que cuidavam da cidade e da família e de tudo e do dinheiro enquanto os homens saíam. Então é um país que historicamente viu sempre as mulheres numa situação de poder. E a gente aqui não. A gente aqui tem uma história das mulheres serem tratadas como nada há muitos anos, né? A gente tem uma lei, a gente já teve uma lei no Brasil em que a mulher ela podia ser morta caso o homem duvidasse, suspeitasse, né, tivesse alguma suposição de adultério. E isso não tem nem 100 anos. Não. Foi nos anos 30, se eu não me engano, Então, isso. se ele tinha alguma suposição de que essa mulher podia estar traindo ele podia matar. Ele podia acorrentar na beira da cama para que ela assistisse ele tendo relações sexuais com outra mulher. Ela podia ser punida de diversas maneiras. E isso se houvesse uma suspeita apenas de uma traição. Então, assim, é um país que, por mais que uma lei, tem uma cultura ainda que precisa ser mudada. Nossa, ouvir essas coisas, né? Eu já sabia essas coisas, mas a gente esquece tanta coisa. Mas ouvir é muito ruim, é muito absurdo. Aí as pessoas me perguntam, Sol, você não é cantora? Eu sou. Por que você fala de violência doméstica? Por isso, por essas coisas, né? Que as pessoas nem têm noção. É muito louco, tá? Dari, um beijo, querido. Dari tá aqui. Lorena, seja bem-vinda, amor. Porque, assim, sou cantora de rock. Na quarentena, eu resolvi trabalhar falando sobre violência doméstica, mas é uma coisa que as pessoas não sabem. Eu faço isso há muito tempo, desde quando eu morava nos Estados Unidos. Desde quando eu morava lá, eu sempre corri atrás disso, sempre chamei polícia, sempre fui. Busquei um grupo de mulheres lá para a gente poder se ajudar. Então, eu sempre mexi com isso e voltei a trabalhar com isso agora, de uma maneira bem assim, que eu quero ajudar a mudar essa história, nesse sentido, né? E aí as pessoas me perguntam, mas várias pessoas me perguntam. Aí eu coloco alguma coisa sobre violência doméstica. Eu estava falando isso ontem com uma amiga. Aí poucas pessoas se interessam, curtem, até falam, botam mensagem e tal, mas quando eu coloco uma foto minha, de repente uma foto cantando, chove de curtidas, eu falo, puxa vida, cara. Eu tenho uma coisa muito mais importante que eu estou trazendo, que é a violência doméstica, e as pessoas precisam acordar. Esse país é muito machista, e isso, as pessoas também pensam, Ana, que isso aí é longe do universo delas, né? Muito longe do universo. Que isso, violência? E às vezes alguém da própria família.
que não fala. A irmã, minha irmã sofre, não fala. Por exemplo, né? Ah, não sei quem sofre, minha amiga sofre, nunca falou isso para mim. Aliás, nem sabe o que é violência doméstica. Pessoas que É. eu estou falando, formadoras de opinião, pessoas importantes no meio musical, por exemplo, na minha área. Então, assim, a gente precisa fazer uma coisa um pelo outro, porque está complicado. Vamos lá. Verdade. Ah, existe uma possibilidade de uma prisão em flagrante? Prisão mesmo. Dali ele não sai mais, ali ele já entra para um processo? A prisão em flagrante, ela tem possibilidade de fiança, que é um problema. Então, às vezes, eles são presos em flagrante, mas podem pagar a fiança, que é muito ruim. Sair no mesmo momento, né? Quase na mesma hora já sai. É. Se tiver dinheiro, Depende, sai na hora. mas depende também, né? Depende também do tipo de violência. Por É, exemplo, depende. depende, Depende. né? Mas essa prisão pode ser convertida em preventiva, né? E aí ele acaba ficando, mas não fica muito tempo. As penas não são muito altas. Isso é uma coisa que a lei precisa melhorar, né? Um aumento dessas penas. Você está falando Porque no flagrante. estou falando de todos os crimes, né, que tem na Lei Maria da Penha, que o mais grave seria Então, a lesão corporal ou até o feminicídio, né? Feminicídio a gente tem uma lei maior. Mas a lesão corporal não tem uma pena muito grande. E isso é quanto preocupante. tempo? Olha, pode ficar. O máximo que eu vejo de prisão preventiva são 3 meses. Não passam disso. Eles não aumentam. Geralmente não passam de 3 meses. E quando chega para fazer a condenação, pode chegar a 3 anos no máximo. E aí você tem todos os benefícios e acaba não ficando muito tempo preso. E aí o cara, reincidente, né? Ele vai lá e faz de novo, né? Faz de novo, e faz de novo. O que que escreveram aí? É a Ó, é você, não tô Gabriela, olhando. a minha amiga Uma teve. referência no combate à violência doméstica. Ah, tá. Muito orgulho dessa profissional dedicada completamente humana. Ela é uma querida, já estou vendo aqui já. Vou chamá-la outras vezes, se ela quiser. É, a Lei Maria da Penha é uma lei que. Isso eu queria entender também. Já me perguntaram, eu fiquei com dúvida. Já falaram que sim, mas eu queria ter certeza com você. Ela precisa de uma outra lei para apoiar ela? Você pode usar a Lei Maria da Penha e incriminar um agressor ou precisa se encaixar numa outra lei? Na Entendeu? verdade, ela é uma lei que ela estabelece procedimentos. Ela não tem crime. A lei não é uma lei que trouxe crimes, né? Então a gente tem o Código Penal. Olha aqui como é que tá. Tô falando que eu tô com mosca aqui. Aqui. A gente tem o Código Penal que estabelece os crimes. E a Lei Maria da Penha, ela mostra como é que a gente vai processar esses crimes. Eu tô tentando usar uma linguagem fácil de ser compreendida. Então, por exemplo, todos os crimes que tem que os homens podem cometer contra as mulheres, também tem das mulheres que podem cometer contra os homens. Então, você tem o Código Penal com uma lei, né, Certo. que vai estar lá, lesão corporal, homicídio. Só que aí você tem a Lei Maria da Penha que vai dizer quando essas situações forem cometidas contra uma mulher, em situações que podem ser três, violência contra companheiro ou alguém, ou marido, mulher, desculpa, situações que são cometidas por um marido, companheiro, alguém que tem uma relação afetiva. Situações cometidas no mesmo ambiente, né? Pessoas que moram no mesmo lar. E situações cometidas por pessoas da mesma família. Então, essas 3 situações cabem na Lei Maria da Penha. Então, se esse crime, que está já no Código Penal, for cometido por uma dessas 3 situações, entram na Lei Maria da Penha. E aí são julgadas, né? O procedimento é diferente, tem a medida protetiva, a pena aumenta um pouco, tem audiência diferenciada, tem um juizado diferenciado, mas ela não tem crimes específicos. É uma lei que tem os crimes
dos artigos do Código Penal. Entendi. Então, na verdade, Então, sim, ela é usada para amparar a, uma lei que já existe tanto para mulher quanto para homem, isso. né? E aí você quer direcionar ela para uma violência doméstica contra a mulher, você usa a Lei Maria da Penha para dar esse amparo dentro da lei, É, que os homens às certo? vezes vêm com esse papo terrível de ai, mas não tem uma lei para defender o homem. A lei é a mesma para os dois. Só que, infelizmente, a gente precisa de uma que nos ampare, que nos dê uma, uma medida protetiva, que nos dê uma situação melhor para a gente ter um juizado diferenciado ou ter um CRAM, por exemplo, né, que ajude a gente a combater essa violência, porque a gente sempre viveu nesse tipo de violência. Então a gente, infelizmente, ainda precisa de uma lei especial. Mas eles também podem Existe registrar. existe uma minoria aí, que eu até faço também lives sobre a violência doméstica contra o homem, que é uma minoria, pelo menos uma minoria no sentido que a gente considera minoria porque não se fala sobre isso, né? É muito velado, mas eu conheço alguns casos, mesmo assim conheço, de homens que não conseguem nem abrir a boca e mulher que. Vou, Minha vou mãe pegar contou meu uma vez, minha carregador. mãe contou isso pra gente, tá com o braço doendo, né? A minha mãe Não, falou uma vez. vou pegar o carregador. Ah, tá. Eu vou falando, tá? Pode? Quando você vai se arrumando. A minha mãe falou uma vez que ela presenciou um casal onde o cara tinha assim, quase 2 metros de altura, a mulher tinha 1,5 m, ela era bem pequena, ele era grandão. Ela dava saltos para bater com a mão cheia no rosto dele, e ele, o cara, baixando a cabeça na frente dos outros. E aí você fala, como assim? Então, assim, existe muito, porque nas minhas lives já apareceram diversos homens, amigos inclusive, falando aqui, só, eu passei por isso, eu passei violência doméstica. Eu tenho um amigo que eu sempre cito ele, porque ele é grandão, ele é alto, forte, o nome dele é Paulo, querido, eu amo muito ele, um cara doce, amoroso. O que ele sofreu com a ex-mulher dele, você não pode imaginar. Que Ele quase foi preso. as relações podem ser abusivas independente do gênero, né? Então, assim, tem mulheres abusivas, tem homens abusivos. O problema é que os homens, eles têm vergonha de fazer registro. Então, a gente já até recebeu alguns homens lá no CRAM, falando, eu sou agredido pela minha companheira, mas eu não quero ir até a delegacia, porque vão falar o quê de um homem que apanha da mulher, né? Então, assim, existe, mas eles geralmente não querem registrar e são uma minoria, com certeza. A maioria dos casos que a gente vê são de mulheres que sofrem esse tipo de violência. Até por essa questão que a gente falou de subordinação e de machismo e de toda essa história que a gente tem na sociedade. Na Inglaterra, eles têm uma média assim de 1.700 delegacias femininas e 60 para receber casos de violência doméstica para homem. Quer dizer, ainda existe tudo por conta do machismo, que é uma coisa que domina o nosso mundo, né? O nosso planeta, infelizmente. Outra pergunta que eu queria fazer. O WhatsApp, ele serve como para uma pessoa receber uma notificação? Por exemplo, o cara fala, não consigo notificar o agressor. A mulher Sim, pode usar a notificação e mandar o WhatsApp para o cara. O cara, uma vez que abre, ele pode ser considerado que ele recebeu notificação? então, a gente nunca pede para a mulher enviar a notificação, né? O oficial de justiça, ele vai entrar em contato direto com esse homem. E hoje em dia, principalmente depois da pandemia, estão usando muito o WhatsApp como uma forma de notificação. Vários homens são Então, intimados pelo WhatsApp, mas através do oficial de justiça. não a mulher. A mulher não. Tem vários casos que a pessoa pode entregar a intimação para outra.
Mas no caso da violência doméstica, jamais o oficial de justiça pode pedir para a vítima entregar uma intimação para o agressor. Eu estou falando isso porque eu vi um oficial de justiça falar isso para uma pessoa, mas não era o caso de violência doméstica. Era a pensão alimentícia. E aí ele disse, se você mandar para ele e ele abrir, já é considerado que ele foi notificado. Aí eu fiquei pensando em relação à violência doméstica. Na Mas já violência entendi que doméstica, é possível, então. mas estão usando o WhatsApp sim, só que sem a vítima mandar para ele. Tá. Olha, a impunidade é quase uma certeza dos homens. Você concorda com isso? Desculpa, eu estava lendo a pergunta de alguém ali embaixo, a Monique. Peraí. Não Ela subiu para falou mim, agora que eu tô vendo. Ah, tá. Eu tive um senhor, não apagou para mim, peraí. trabalhou na minha casa por muitos anos e ele apanhava muito da esposa. Chegava todo marcado de unha, marcas pelo corpo, de cabo de vassoura. Nossa. Olha, acontece muito, gente, sabe? O machismo também está nas mulheres e a gente precisa lutar contra isso. É muito importante pensar, é muito importante refletir, sabe? É muito importante refletir, porque só assim a gente muda. Às vezes a gente é machista. Quantas vezes eu não fui? Sou. Tenho que mudar isso dentro de mim. Luto para mudar. Com os próprios filhos, infelizmente. Me arrependo profundamente. Sabe? De várias coisinhas pequenas, mas que causam estragos irreparáveis às vezes, né? A gente tem que se tocar, as coisas precisam mudar. A gente tem que ter informação, muita informação, né? Voltando, nós não falamos sobre isso. A impunidade é quase uma certeza dos homens. Você concorda com isso? Que a impunidade é quase uma certeza deles? Concordo. Concordo que várias vezes elas desistem, né? E eles acabam saindo livres dessa situação. Eles não veem que realmente, como eu te falei, as penas não são muito puxadas para esse tipo de violência. Então, assim, eu acredito que ainda tem muitas falhas nessa questão da punição, né, da violência. Então, eles acreditam muitas vezes na impunidade. Então, aumentando a pena, já começam a dar um outro valor àquilo, né? Não só aumentando a pena, eu acredito muito também que a gente tem que tentar outros meios que não sejam a prisão. Eu acredito muito num trabalho que tem aqui em Petrópolis, que são de grupos, né? Que muitas vezes esses homens precisam de terapia, precisam de tratamento, precisam de algum tratamento em relação a álcool e droga, que são recorrentes demais nos casos de violência que a gente tem aqui. Então, eu não acredito na prisão como o único tipo de punição, né? Eu gosto muito dessas outras vertentes que são melhores, né? Eu acho que às vezes você salva uma pessoa que não iria sair bem de uma prisão, por exemplo, que tem uns que vão e voltam piores. Então, como a gente não tem essa função de ressocializar na prisão, eu acredito que esses grupos também poderiam ser indicados. A gente tem alguns aqui, mas eu gostaria que tivessem grupos que atendessem diversos tipos de situações. E de álcool e droga, principalmente, que são a maioria dos casos que eu atendo. Porque às vezes é o estopim da coisa, né? O estopim dessa agressividade toda, né? Mas quando não, um trabalho de terapia, muitas vezes, de conscientização, terapia é muito legal, poder ser ouvido, porque, na boa, não necessariamente esses caras gostariam de ser assim. Certamente queriam ser felizes, queriam ter uma vida tranquila, queriam ser felizes, queriam fazer parte de uma sociedade, às vezes não se sentem, porque várias questões, vários problemas familiares, não sei. Mas é importante dar uma atenção. Eu acho esse trabalho de prevenção sensacional que vocês fazem aí.
Vou procurar até, inclusive, aqui, se existe algum grupo. Acho que eu já procurei sim. Eu procurei sim. Não me lembro, mas eu tive dificuldade de achar aqui em São Paulo. Não sei se foi em Minas, eu não me lembro exatamente aonde, porque eu fico tentando, né? Fico pesquisando, eu faço parte de 21 grupos de violência doméstica no Facebook. Faço parte de grupos de WhatsApp. Eu vou me metendo em tudo, porque eu quero ajudar. Aqui em Você, Petrópolis tem o tribunal tem grupos, né? E a gente sempre tenta conversar com as meninas que cuidam do grupo para tentar que a maioria dos casos eles sejam encaminhados para algum tipo de trabalho de grupo e de tratamento, assim. Porque alguns muito não, né? legal. Alguns casos a gente vê que são pessoas que fazem Não, coisas muito sérias e que merecem, precisam estar presas. Mas doente, tem, né? Você está doente às vezes, é um doente às vezes, né? mas tem casos, por exemplo, que a gente atende mães que estão denunciando o filho. E essas mães, elas querem tentar uma solução que não seja prender aquele filho. Então, esses grupos são alternativas ótimas nesses casos, por exemplo, né? Tem muitas mães que procuram a gente porque os filhos usam droga, né? A mistura do álcool com a cocaína é uma coisa que a gente vê Potencializa, né? o tamanho do estrago que faz e quanta violência que gera. Terrível. Só um minutinho aqui, deixa eu me localizar aqui. Doutora, você acha que depois da Maria da Penha, que assim, ficou muito famosa a Lei Maria da Penha, né? Parece que a gente ganhou um voto, assim, né? As mulheres foram valorizadas. De repente, as mulheres foram valorizadas e aí os homens ficaram. Essa é a sensação que eu tenho, porque fez um boom a Lei Maria da Penha, né? Você acha que essa lei ajudou bastante para colocar um direcionamento assim, para apoiar a lei? Ela ajudou muito? Ou antes dela existir essa lei que já fazia, essa lei ela beneficiava tanto o homem quanto a mulher, como você mesmo falou, né? A Lei Maria da Penha, ela veio dar esse alimento aí, né? Esse fortalecimento na outra lei. Ela ajuda bastante, certo? Com certeza, a Lei Maria da Penha foi um marco para a gente, como mulher, né, de ver finalmente reconhecido algum direito nosso, né, de ela tá escrito, ela tem lá no caput da lei dizendo que tem que ser repudiado qualquer tipo de violência, né, e aí fala de violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, coisas que a gente nunca teve isso reconhecido, né? O homem falar para a mulher o que ele queria, xingamento, desmoralizar, né? Falar que ela é inútil, que não vale nada, esse tipo de coisa nunca foi punida. A gente conseguiu isso através dessa lei. Eu acho essa lei incrível. Eu gostaria, como eu te falei, que a gente não precisasse dela, mas enquanto ainda Claro, precisamos, ela é essencial. claro. Realmente uma mudança total. Uma mudança, né? Eu não sei se aqui em São Paulo, eu já soube, aqui em São Paulo e fora de São Paulo, alguns homens, alguns advogados estão se beneficiando dessa lei em proteção do homem. Os juízes já estão aceitando a Lei Maria da Penha a favor do homem. Você está sabendo disso? Está Aqui ciente? Já eu ouviu não falar? tenho nenhum caso desse tipo, né? Porque a lei é bastante clara sobre a vítima ser uma mulher. E às vezes a Mas gente não e às vezes a gente não consegue nem que casais, por exemplo, casais homoafetivos de mulheres, a gente não consegue que uma delas seja vítima pelo fato do delegado não entender que existe uma vulnerabilidade de uma com a outra. Então, assim, muitas vezes esses casais nem conseguem entrar na lei. Eu consigo achar absurdo que um homem consiga se beneficiar.
Mas, olha, doutora, eu já fui atrás. Eu já fui atrás e eu fiquei assim, foi bem recente até, tá? Alguns juízes estão começando a usar a lei, a permitir, né? Não sei como é que se diz Fazer isso, uma que analogia. exatamente, eles estão fazendo uma analogia. O advogado está usando. Inclusive, tem um advogado, se eu não me engano, é em Minas também, não lembro onde é que eu achei, cara, ou Bahia, não lembro direito, que ele está formando um grupo de Lei Maria da Penha para os homens, mas bem assim, bem direcionado mesmo, sabe? Para bater de frente com a mulher. É um caso de um advogado machista, no caso, tá? Ele quer brigar com a Lei Maria da Penha, você entendeu? É Entendi. diferente. Isso é um cara diferente, tá? Mas é um cara que está tendo um monte, ou seja, ele está alimentando o machismo. Nossa. É um caso diferente. Vou É. até Mas procurar agora, saber disso. uhum, eu vou ver se eu acho e vou te encaminhar Eu os tô aqui na links. live, o Maurinho, ele é vereador aqui na cidade de Petrópolis. Um cara Seja incrível bem-vindo. que cria várias leis em favor da mulher. E aí eu sempre acompanho o trabalho dele, já fiz live com ele também. Oi, Maurinho. Tá dando um Seja tchauzinho. bem-vindo, Maurinho. Muito obrigada por pensar em nós. É muito importante. É muito importante quando um homem. Eu fico muito feliz, de verdade. Todas as vezes que entra um homem aqui, que fala, oi, Sol, é isso aí, estamos juntos. Eu acho maravilhoso aqui em todas as minhas redes sociais. Eu acho muito lindo, eu acho muito importante, Né? porque Quando eu fiz são a live homens, com ele, eu falei que eu ficava muito feliz de ver homens lutando por uma causa nossa, entendeu? Que não tem como eles serem feministas, mas eles podem ser pró-feminismo. Eu acho isso muito bacana quando tentam também ajudar a gente nessa, né? A gente sendo aliado, tudo fica mais fácil. isso se chama respeito, né, cara? É lindo. Eu falo de verdade, falo do coração, eu fico emocionada. Deixa eu ver que horas são, porque o papo tá gostoso, a gente tá indo e eu tô perdida, tá? Um minuto! Não. Ana, você volta comigo outro dia pra gente continuar? Claro, Sol, quando você quiser. Não se importa. Eu tô na metade das coisas que eu preciso falar com você. A coisa foi indo e agora que eu percebi voltar um minuto aqui no meu relógio. Não, olha só, eu quero te agradecer. Você volta mesmo? Posso marcar com você para a gente Pode continuar marcar. isso? Me chama pra gente continuar, tá bom? Muito obrigada. Eu quero Obrigada a agradecer você. muito pelo seu tempo comigo, essas informações maravilhosas, preciosíssimas. Essa live, entre todas as minhas outras lives, ficam salvas no canal que eu tenho do YouTube chamado Super Mulheres, o Universo Feminino Sem Filtro, tá? E essa vai estar lá, assim como todas as outras. Eu queria que você deixasse um recado para as meninas. Bom, meu recado é que a gente procure entender nossos direitos para que a gente consiga enfrentar essa violência, entendendo tudo o que a gente tem direito e o que a gente tem que mudar. Então, eu acredito muito que a mudança vem quando a gente conhece os nossos direitos. E eu tento passar isso todos os dias para todas as mulheres que eu conheço. E tô lá para ajudar quem for de Petrópolis ou quem não for, que estiver passando por algum caso, quiser entrar em contato comigo. Eu sempre tô de braços abertos para receber e sempre muito. Eu amo falar disso, Sol. Se eu pudesse, eu ficaria falando há muito tempo. Eu já vivi um relacionamento assim e a minha vontade é sempre de ajudar qualquer pessoa que passe por isso. Então, fico muito feliz de estar fazendo parte desse tipo de trabalho e quem precisar de ajuda, estou sempre disponível. E também, meninas, se precisar de alguma informação, eu passo para ela ou sua rede social, suas redes sociais. Fala. O meu, o meu Quais são Instagram, suas redes sociais para que eles entrem em contato? Você tá cortando, tá? A sua internet está dando o meu um. Instagram, Ana Lu, com dois U's, Franco, e no Facebook, Ana Luísa Franco. Opa. Vocês acham?
Ó, tá cortando a internet dela. Tá cortando a internet dela. É Ana Lu, com dois U, Franco. Isso. Certo? E o Facebook, Ana Luísa Franco. Ana Luísa Franco. Eu tenho 23 segundos para acabar. Então eu deixo um beijo aqui. Muito obrigada. Beijo, Sol. Amei. Muito obrigada. Também adorei. Muito Muito obrigada. obrigada. A gente vai continuar isso logo, logo, tá? Beijo, querida. Tchau. Obrigada.